Tá, ok. Ah, tá. Eu tô aparecendo também. Ah, tá. Tô aparecendo, você tem que fechar, você tem que deixar só na sua apresentação. Mas eu tô deixando a apresentação. Eu não sei. Dá para fazer o seguinte, dá para você tentar Hum, transmitir, não, dá para você iniciar uma apresentação mesmo no Meet. Você é só pelo tá, celular? tô com ela no celular. Ah, mas tá no modo apresentação. Mas é como você está compartilhando a sua tela, Não, aí tem a questão de que a gente fica vendo até essa parte da sala do Meet. Tenta compartilhar uma janela, uma aba. Não compartilha a sua tela inteira. Se você colocar para compartilhar só uma aba, vai aparecer só da sua apresentação. Aí você consegue mudar a sua apresentação e passando. tá. Só que você tem que fechar isso no. Você tem que abrir a apresentação e aí entrar no Meet, parar a sua transmissão e iniciar a apresentação só de uma aba. Eu tô tentando. Vamos conseguir. Peraí. Vamos ver. Eu perguntei aqui ver se está tudo certo, as pessoas estão vendo. Apresentação. Peraí. O pessoal tá todo vendo, tá? Aí já tá tudo certinho lá na plataforma. Ótimo. Se precisar, professor Antônio, eu posso compartilhar daquele jeito e o senhor fazendo um sinal com a cabeça eu vou mudando. Tá. É porque eu tô só vendo aqui do iPhone. Acho que vai ter que ser daquele jeito mesmo. Melhor você compartilhar a sua tela. Vai ter que ser o jeito. Ok. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Não tem jeito. Eu sou infectologista, não sou especialista em tecnologia. Isso a gente deixa para o nosso especialista em tecnologia, que é o João. Ah, então tá bom. Bom. Eu vou iniciar a apresentação, então. Só um Tá. pouquinho, que eu tenho que abrir aqui também no meu computador. Eu perguntei se o pessoal está conseguindo ver. Quem que pode dar uma resposta? Rose, você está pela página do evento? Você consegue... Ótimo. Beleza, então. Tudo certo com a apresentação ali? Vou começar, então. Quando estiverem prontos. Eu tenho um evento, um compromisso às 9, uma outra chamada, então vamos começar. Sim. Então, o nosso palestrante é o Dr. Antônio Guilherme Bailão. Ele é oficial médico, primeiro-tenente do Corpo de Saúde da Marinha, é graduado em Medicina pela Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, é infectologista pelo Complexo Hospitalar de Heliópolis, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e, assim, muito tem nos ajudado, né, se disponibilizado em dar essa aula para a Liga. Nós escolhemos o tema de infecções em pacientes hematológicos para ter essa relação, né, com a nossa área. Agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade de estar participando desse evento conosco. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, tá? Esse tema é um tema bem interessante, é um tema bem amplo, tá? Então, assim, essa aula aqui, quando eu estava preparando, tem muita coisa recente e muito específica sobre vários agentes. Então, assim, se a Liga quiser futuramente, o pessoal se interessar pelo tema, a gente pode, esse tema, dentro de infecções em pacientes
células tronco-hematopoéticas, receptores de células tronco-hematopoéticas, né, transplantado de medula óssea, a gente consegue esmiuçar ele nos vários agentes, infecções bacterianas, infecções fúngicas. Dentro de infecções fúngicas, por exemplo, a gente consegue esmiuçar esse tema em infecções por cândida, por exemplo, né, candidemias no paciente receptor de transplantado de célula tronco-hematopoética. E também outros tipos de transplante, transplantado de órgão sólido, por exemplo, usuários de imunobiológico, as outras imunodeficiências. Então, esse tema é um tema muito amplo. Então, essa aula eu me baseei no principal livro-texto de infectologia, que é o Princípios e Práticas de Infecciosas, que é o Mandel, tá? Não sei se tem na faculdade disponível, então, para quem se interessar, está muito boa essa parte pelo menos na 8ª edição dele, está muito boa essa parte de infecções em receptores de célula tronco-hematopoética, tá? Então, como a Maeli já falou, tá? Eu sou médico infectologista, me especializei pelo Complexo Hospitalar Heliópolis, tá? Atualmente, eu sou assistente da Clínica de Doenças Infectoparasitárias e do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Naval Marcílio Dias, que eu sou oficial médico da Marinha. Também sou assistente e plantonista da Enfermaria de Infectologia do Centro Hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia. Graduado pela Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Que a gente responde 1, 2, até 3, dando tempo no final, tá bom? Então, assim, para a gente começar, né, esse tema infecções em receptores de células tronco-hematopoéticas é um tema muito amplo, tá? Então, vamos começar. Pode passar, por favor. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, tá? Pode passar. Então, quando a gente começa falando, esse primeiro... Antes de eu entrar propriamente dito no slide, quando a gente fala em imunocomprometidos, né, a gente tem que lembrar o seguinte, todo paciente imunocomprometido é que vai ter uma falha na resposta imune. Então, a gente tem dois tipos básicos de resposta imune, uma resposta imune inata, uma resposta imune adaptativa. Acredito que tenham acadêmicos aqui de vários períodos, então vou tentar ser o mais didático e específico ao mesmo tempo. Quando a gente fala de resposta imune inata, a gente está falando de um grupo de células, como se fossem soldados, prontos para combater aquele agente. Então, são os granulócitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, que são células de uma primeira defesa, uma primeira barreira, após o micro-organismo, né, ter vencido a primeira barreira de defesa do corpo. Qual barreira é essa? Pele e mucosa, né, que é revestida por o quê? Principalmente as mucosas, por anticorpos de barreira. Qual que é o principal anticorpo de barreira? Imunoglobulina do tipo A. Né? Não é à toa que em muitas doenças, por exemplo, muitas diarreias, tá? Ou doenças inflamatórias, o que acontece primeiro? Você tem uma exposição daquele endotélio, daquela mucosa, por uma deficiência, muitas vezes, daquela imunoglobulina de barreira, tá? Que vai expor aquela mucosa, facilitando a penetração daquele agente microbiano. Tá? Além disso, a gente tem outros fatores da resposta imune inata. Por exemplo, o sistema complemento, que são proteínas imunológicas que vão auxiliar na fagocitose, né, na digestão de determinado agente microbiano. Por exemplo, bactérias, germes encapsulados, em que você tem a ativação de um conjunto de proteínas do sistema complemento, formando o MAC, complexo de ataque à membrana, favorecendo a opsonização desses germes. Tá? E o outro tipo de resposta imune, ele é mais específico, é adaptativo, tá? Resulta da estimulação de células de defesa, tá? Que são os linfócitos, que vão
se expandir em clones e diferenciar a resposta baseada naquele antígeno, naquele pedacinho do agente microbiano que é apresentado a ele, muitas vezes conjugado a uma proteína que é do complexo de histocompatibilidade tipo 2, MHC de classe 2, e aí esse linfócito T ou B, inicialmente o linfócito T, ele se expressa em clones e ele vai desencadear vários tipos de resposta, determinando tipos de células que vão determinar células da imunidade inata específicas para combater determinado agente. Então, por exemplo, células T citotóxicas, células T auxiliares, que vão determinar respostas do tipo TH1, TH2, TH17, T regulatórias e outras tantas que a gente ainda nem conhece. E podem determinar ainda a expressão de célula B, que vai se diferenciar em plasmócito, que vai, a nível medular, sinalizar a síntese de anticorpos do tipo imunoglobulinas específicas para aquele agente, que são citocinas também inflamatórias, sinalizatórias, né? Para o quê? Para justamente numa reexposição a determinado agente, essa resposta ser mais rápida, ok? Então, quando a gente entra nesse ponto, quando a gente fala de transplantado de célula-tronco hematopoética, que é o tema da liga, tá? É o grau máximo de imunossupressão que um paciente pode se apresentar para nós, tá? Então, qualquer que seja a especialidade, o médico ele vai se deparar em algum momento da sua vida, da sua carreira, com esse tipo de paciente, tá? Que é um paciente especial, porque ele é um paciente que ele, desde o pré-transplante, ele passa a ser exposto a agentes microbianos que outrora não causariam doença, mas a partir do momento que eu faço a ablação, a aplasia de todas as células do sistema imune desse indivíduo, ele fica suscetível a infecções ubíquas, né, por germes ubíquos que estão no ar, estão na água, estão no solo. Tá? A exemplo, eu lembro a infecção por Fusarium, que é um fungo que está no solo e que causa sérios eventos nesses pacientes. Ok? Então, esse primeiro quadrinho que a gente encontra no Mendels, ele elenca para nós os fatores que contribuem para imunossupressão após o transplante. Então, a gente tem os fatores pré-transplantes, os fatores do próprio transplante, tá? Os fatores dos agentes utilizados no regime imunossupressivo. Eu estou acompanhando aqui no iPad, por isso que eu estou olhando para baixo, pessoal. E as reações à pega do enxerto, à pega do transplante. Quando a gente fala em transplante, a gente sempre tem que lembrar da pega, e se o transplante deu certo, não deu certo. Tá? Que são os fatores relacionados à autoimunidade daquele enxerto que eu estou dando, principalmente quando eu tenho um grau máximo de imunossupressão num transplante halogênico. O que é o transplante halogênico? É quando eu tenho de doadores diferentes, mas histocompatíveis, que a gente fala. Tá? Quando você tem uma histocompatibilidade, deu match dos dois, né? Está muito em moda dar match agora, né? Então, quando dá match nos dois, eu tenho a histocompatibilidade por vários fatores histológicos e histopatológicos que fazem eles combinarem e faz com que aquele receptor possa receber aquela medula. Tá? E o transplante autólogo, que é do próprio doador, tá? A partir daquela medula de células do próprio doador. Mas é claro, esse tipo de transplante vai depender do tipo de neoplasia que eu estou querendo tratar. Tá? Geralmente, as piores leucemias, leucemia mieloide aguda, por exemplo, tá, são tratadas com transplante halogênico. A resposta é muito melhor ao tratamento, porque você tem praticamente muitas células doentes. Então, você faz uma ablação total dessas células e oferta para o receptor uma medula totalmente nova, sem doença. É claro que isso é um preço, é um custo, que é o dele estar exposto no período dessa pega do enxerto, né,
a infecções que não seriam tão comuns. Tá? Então, quando a gente fala de fatores do pré-transplante, há vários, tá? Principalmente em relação às condições, às comorbidades de base, infecções crônicas que esse indivíduo pode se apresentar. Eu lembro e saliento a importância dos portadores de hepatite B, por exemplo, hepatite C, tá? Diabetes, tá? E outras condições crônicas, por exemplo, um DPOC, tá? A falta de imunidade específica para alguns agentes, então, por exemplo, aquela pessoa que nunca entrou em contato com citomegalovírus, um Epstein-Barr, nunca teve catapora, nunca entrou em contato com o vírus da varicela, tá? Aquela pessoa que não entrou em contato com o toxoplasma, por exemplo, então que ela fica mais suscetível a essas infecções no pré-transplante, principalmente quando faz os regimes de indução que a gente fala para justamente causar essa ablação. Tá? As medicações que eventualmente esses pacientes usam no pré-transplante para justamente causar essa primeira imunossupressão e promovendo essa ablação do sistema imune. Fatores relacionados ao transplante, então o tipo de órgão transplantado, tá? Se um transplante autólogo, alogênico, tá? Se é órgão sólido, se é de célula-tronco hematopoética, e você junta a isso o trauma cirúrgico, se for um transplante de órgão sólido, você bota aí coração, pulmão, tá? Transplante de fígado, renal, tá? Córnea nem tanto, tá? Mas também poderia citar-se também aí, tá? Não deixa de ser um trauma cirúrgico, não deixa de ser um transplante, tá? Claro que com um regime de imunossupressão muito menor, tá? Falando dos aspectos em relação aos agentes de imunossupressão, tá? Então a gente tem desde dos famigerados corticoides, quem aí quer fazer dermatologia vai ver muito corticoide aí, fora outros agentes que vão atuar a nível de suprimir resposta imune. Então a gente tem azatioprina, agentes alquilantes, tá? Ciclosporina, tacrolimus e outros. Tá? E hoje em dia a gente tem ainda os anticorpos monoclonais, como por exemplo rituximab, elintuzumab, os imunobiológicos, tá? E outras drogas que a gente utiliza para isso, tá bom? Principalmente quando a gente fala em relação a drogas que a gente utiliza para tratar alguns agentes infecciosos, por exemplo, citomegalovírus, tá? A hepatite C associada a infecções bacterianas e fúngicas também. Tá? E as reações do enxerto, né, do transplante, né, do órgão transplantado, em que aí o mais grave que a gente poderia ter é a doença do enxerto versus hospedeiro, que é o quê? Uma autorreação daquele enxerto halogênico, tá? do corpo do enxerto ao corpo novo. Tá? Dificultando a pega do enxerto, correção. Tá? E só para exemplificar, como vocês podem ver no gráfico ao lado, é um estudo antigo, tá? Que ele coloca no mando em relação à frequência, ao número de infecções, tá? No pós-transplante hepático, tá? Que ao longo do tempo de cirurgia. Tá? Ou seja, quanto maior, obviamente, o tempo cirúrgico e o tempo pós-transplante, aumenta o risco de infecções. Obviamente que se você comparar um transplante hepático com um transplante célula-tronco, o regime de imunossupressão também é muito menor, mas há uma imunossupressão, principalmente pelo uso de drogas imunossupressoras. Tá? Bom, vamos seguir. Deixa eu só colocar o meu... pegar aqui o meu e travou o meu aqui. Bom, então vamos seguir aqui, tá? Eu vou seguir aqui mesmo na apresentação. Quando a gente fala dos agentes, tá? Que podem são utilizados para evitar, diminuir esse grau de rejeição, tá? Que seria da doença do enxerto versus hospedeiro. Tá? A gente tem vários agentes que a gente acaba utilizando para isso, ok?
E dentre eles, a gente tem vários. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem os famosos anticorpos policlonais, anticorpos monoclonais e outros agentes, tá? Que, a depender do tipo, tá, de medicação, ele vai atuar numa fase, num tipo de resposta imune, favorecendo infecções por um ou outro agente. Exemplo, se eu utilizar um anticorpo monoclonal, um anti-CD52, por exemplo, tá? Um alentezumab, tá? Ele pode favorecer infecções por germes fúngicos e pelo citomegalovírus, por exemplo, o famoso pneumocystis gyrovese, tá? Que causa pneumocistose. Quem já teve infecto aí vai lembrar, tá? É um agente que ele pode causar infecção nos usuários desse tipo de medicação num regime pré-transplante ou até no pós-transplante para evitar rejeição, tá? Outros agentes, por exemplo, um proteína de fusão 87, tá? Que é o beta-necept, por exemplo. Ele pode aumenta o risco de infecção por Epstein-Barr, que é o famoso causador da mononucleose infecciosa. Fora que a maioria dos anticorpos monoclonais, o que eles vão causar? Eu vou mostrar um gráfico mais à frente. Eles vão causar uma diminuição de granulócitos, ou seja, uma neutropenia, e uma linfopenia, ou seja, eles vão manter a produção de linfócito e neutrófilo baixa, justamente para que essa pega do enxerto possa ser lenta e gradual, não tão aguda, para que não haja um risco menor desse enxerto rejeitar aquele corpo novo, tá? Mas para isso eu preciso manter suprimido a resposta imune, principalmente do enxerto, tá? E com isso eu deixo suscetível o indivíduo a essas infecções, principalmente pela falta de células da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Ok? Então, vamos seguir. Então, pode passar. Nessa próxima tabela, eu mostro para vocês os vários agentes que causam infecção nos indivíduos imunocomprometidos. E aí eu separei por agente para facilitar. O Mandel separa por agente para facilitar para nós. Agentes bacterianos, agentes fúngicos. E aí, o pessoal que já passou pela microbiologia sabe, eu posso ter agentes microbianos bacterianos, e aí bacterianos eu posso ter gram-negativo, gram-positivo, tá? Anaeróbio, tá? Copobacilos gram-negativos, tá? E principalmente, esses agentes, eles vão acometer o imunocomprometido de célula-tronco hematopoética a depender da fase do transplante. Pré-transplante, que principalmente são de bactérias da própria flora endógena desse paciente, ou seja, bactérias que ele está carregando. Quando eu faço essa ablação, apesar de aumentar o risco da infecção por flora endógena, ele interna para fazer o transplante, ele se coloniza com a flora nosocomial e a flora comunitária. Então, ele não tem defesa. Ele rapidamente se coloniza com uma flora comunitária e nosocomial, e aí fica suscetível à infecção por vários agentes fúngicos, parasitários, bacterianos e virais também. Tá? Não é à toa, não obstante que nesses pacientes, no pós-transplante, a gente costuma fazer o famoso isolamento reverso com pressão positiva, tá? Para a tentativa de deixar o ar que o paciente vai respirar dentro do quarto o mais puro possível, tá? Então, por isso que a gente faz o isolamento reverso sempre com filtro EPA nesse quarto de isolamento sob pressão positiva, tá? Guardadas as devidas diferenças, por que a gente faz pressão negativa no paciente com tuberculose? Para que aquela partícula aerosolizada daquele doente, que está em suspensão no ar, ela permaneça dentro do quarto, ela não se espalhe. Por isso que a gente faz pressão negativa, tá? Para que a pressão negativa jogue ela para as superfícies e para o chão e ela fique naquele ambiente. A pressão positiva é justamente o contrário, para que não haja fluxo de ar,
externo para fora, ok? Isso a gente vai falar nas medidas de prevenção mais à frente, ok? Então, aí eu destaco principalmente a infecção por gram-negativos, gram-positivos, e a gente vai ver o porquê, porque, principalmente no pré-transplante, em que o paciente pode fazer quadro de mucosite, tá? E aí, o principal agente é o Staphylococcus aureus, que é o que coloniza a nossa pele, tá? E mucosa, então ele pode fazer mucosite por Staphylococcus aureus, e daí fazer uma síndrome do choque tóxico, tá? Além disso, a gente tem as infecções fúngicas, tanto por levedura como por filamentosos, e aí eu destaco as candidemias, que aí é uma catástrofe, tá? Ou também as infecções por filamentosos, então aspergilos, tá? Criptococo, tá? E outros agentes, como o mucor, tá? Ficou famoso aí na COVID, tá? O histoplasma capsulatum, tá? O próprio Pneumocystis gyrovesi, tanto que a gente vai falar mais à frente, para esses agentes mais frequentes, dependendo da fase do transplante, a gente tem quimioprofilaxias específicas para reduzir ainda mais a chance. Então, aliado às medidas de barreira, a gente tem medidas farmacológicas para diminuir o risco de aquisição dessas infecções, a depender da fase do transplante que esse paciente se encontra. Vamos adiante. Passou? Ok. Então, aqui só o finalzinho da tabela, eu precisei partir porque era muito grande. Então, a gente tem os agentes virais, tá? Destaco aí os vírus respiratórios. Entraria aqui hoje o SARS-CoV-2, tá? Não está atualizado, mas entraria também o SARS-CoV-2, tá? E também o monkeypox, ok? Os micoplasmas, tá? Os protozoários também, eu destaco aí o Strongyloides stercoralis, tá? Que vai causar estrongiloidíase, que pode se disseminar, e é uma catástrofe, principalmente na fase pré-transplante, em que o paciente pode fazer aquela mucosite, pode fazer uma enterite por estrongiloides, que na fase pré-transplante ele está no nosso trato intestinal. Não obstante, a gente pré-transplante também faz 3 dias seguidos de ivermectina para esses pacientes, no sentido de descolonizar, do ponto de vista parasitário, o trato gastrointestinal desses pacientes. Vamos adiante. Bom, esse slide, talvez, junto dos os próximos 2 slides que eu vou mostrar para vocês, talvez sejam o slide-chave dessa apresentação e, principalmente para o pessoal de calouro de primeiro período, que ainda não entende muita coisa, que leve essa mensagem e um pouco desse conhecimento para as aulas de imunologia, de microbiologia, para que vocês com certeza vão entender um pouquinho melhor. Ele fala justamente, a depender das fases do transplante, tá? Ao longo do tempo, a partir do transplante, do ponto de vista imunológico, o que eu vou ter, e as manifestações clínicas, e o que isso vai determinar do ponto de vista de doença. Tá? Então, se vocês pegarem ali, tá? Engraftment é quando eu tenho o quê? O transplante, é quando eu tenho o enxerto realizado. Tá? Então, vendo que eu tenho ali neutropenia, linfopenia antes disso, por quê? Porque é uma fase pré-transplante, quando eu faço essa ablação do sistema imune, tá? Essa supressão total do sistema imune do paciente, quer seja com agentes imunossupressivos, quer seja irradiando o meu paciente, posso irradiar o corpo todo dele, tá? Sessões de radioterapia, que também é mais um agente para suprimir totalmente as células de resposta imune do meu paciente, tá? Causando o quê? Uma profunda neutropenia, linfopenia e hipogama-globulinemia, ou seja, eu suprimo todas as respostas dele, inata e adaptativa e anticorpos, imunoglobulina. Isso, nessa primeira fase, já deixa ele suscetível, como eu falei, a mucosite, inflama a mucosa, eu tenho bactérias ali como Staphylococcus aureus, parasitas como Strongyloides stercoralis, que se o paciente não foi bem descolonizado, ele pode fazer uma estrongiloidise disseminar, pode morrer por causa disso, ele pode fazer uma mucosite por Staphylococcus aureus, fazer uma síndrome do choque tóxico, tá? Pode morrer por causa disso, porque ele vai fazer uma bacteremia por Staphylococcus aureus, tá?
Pode também por conta dos agentes de radiação e imunossupressão, principalmente agentes alquilantes, fazer uma doença veno-oclusiva hepática, tá? Que é como se fosse uma hepatite por trombose da circulação intrahepática, tá? Ali está a sigla em inglês, tá? Pode fazer infecções de catéter central também, porque muitas vezes os pacientes já estão internados com dispositivos invasivos, tá? Assim, como eu tenho uma profunda neutropenia, linfopenia e hipogamaglobulinemia, esses pacientes fazem trombocitopenia, ou seja, plaqueta baixa muito. E baixando plaqueta, tá? Porque também a aplasia série vermelha, tá? Esses pacientes podem sangrar. E geralmente abaixo de 10.000 plaquetas, ele pode fazer sangramento espontâneo do sistema nervoso central e morrer desse sangramento. Então, muita atenção com esses pacientes, porque muitas vezes precisam receber plaqueta por aférese, tá? Podem fazer pneumonia, podem começar a fazer pneumonias idiopáticas, tá? Por quê? Porque ele não tem defesa. Eu aplasiei, ele fez o enxerto, ele fica suscetível, tá? Não só a germes endógenos na fase ali até o enxerto pré-transplante, até o enxerto, tá? Até pouco mais de 60 dias, 2 meses do enxerto, tá? E aí, por que ele marca ali D60 e depois, tá? Porque a expressão máxima de gravidade que pode acontecer com esses pacientes é a doença do enxerto versus hospedeiro aguda e crônica, que na verdade os sintomas são os mesmos, que são sintomas de reação imunológica do enxerto contra aquele organismo, tá? É a imunidade do enxerto contra o organismo. E quando a gente fala de transplantado de célula tronco hematopoética, literalmente você trocou o sangue desse paciente. Você deu uma medula óssea nova para ele. Então, essa medula óssea, ela não é dele. Ela vai passar a produzir células imunológicas de um doador halogênico, que, do ponto de vista de histocompatibilidade, é compatível. Porém, ele tem proteínas de outro organismo e que vão reagir em maior ou menor grau, tá, contra aquele organismo novo e vão dificultar a pega do enxerto. Isso pode ser agudo, quando do enxerto até 60 dias, até 2 meses do transplante, e acima de 60 dias, tá, a doença aguda do enxerto, e aí isso pode durar até 2 anos do transplante, que é a doença do enxerto versus hospedeiro crônica, que a gente determina. Ok? Vamos adiante, então. Seguindo esse mesmo quadrinho, a gente tem as fases, né? A alta incidência de infecções baseado nessas fases. Então, até o enxerto predomina agentes virais, tá? Só um minutinho, senhores estão me ligando aqui, eu vou responder. Só um minutinho. Pessoal que está acompanhando pela plataforma do evento, podem mandar as perguntas lá, que no final a gente passa para o doutor. Tá, só um minutinho, pronto, voltei, estão me ligando aqui. Bom, seguindo aqui, é o mesmo quadrinho, tá? Eu precisei cortar porque ele é muito grande, tá? A gente tem os agentes, como eu elenquei anteriormente, mais frequentes na fase pré-enxerto, pré-transplante, e os mais frequentes pós-transplante, principalmente com aquelas ocorrências que eu falei, doença do enxerto versus hospedeiro aguda e crônica, tá? A fase né, quando o paciente está suscetível a pneumonias idiopáticas, tá? E aí, pré-transplante, geralmente é o quê? Micro-organismos de flora endógena do próprio paciente, que estão no próprio trato gastrointestinal, estão na pele, na mucosa, e agentes do ar. Então, a gente tem agentes virais, principalmente quem? O herpes vírus simples, HSV, tá? As espécies de cândida, principalmente qual delas? Cândida albicans, que vive no nosso intestino. Então, o paciente pode fazer infecções por cândida, por translocação, tá? Aspergilose precoce, porque o aspergillus está no ar,
é o bico, ele está no ambiente, está no solo. Então, ele pode fazer infecção por aspergilos também, tá? Infecções por estreptococo do grupo Viridas, que pode fazer, tá? Também está na cavidade oral. Então, paciente que pré-transplante é um fator de risco, o quê? Má conservação dentária é um fator de risco, tá? Para translocação do estrepto do grupo Viridas, ele poder fazer infecção, tá? Bactérias gram-negativas facultativas e, obviamente, assim como Staphylococcus aureus, os Staphylococcus coagulase negativo, tá? Como, por exemplo, epidermides, saprofíticos, lugdunenses, tá? Que também estão na nossa pele e que podem causar infecção na vigência de um regime imunossupressivo de ablação imune total, como no transplantado de célula tronco hematopoética. Numa fase 60 dias, acima de 60 dias do transplante, a gente pode ter outros agentes mais frequentes, principalmente 2 agentes virais, como citomegalovírus e o varicela zoster vírus, tá? Causando uma varicela disseminada, que pode causar um quadro grave de encefalite, como o CMV pode causar também, ou doença localizada, como coriorretinite, gastroenterite, úlceras no sistema gastrointestinal. E a própria aspergilose como agente fúngico. Menos frequentemente, mais tardiamente, eu posso ter infecções por agentes microbianos encapsulados, tá? Quais seriam eles? Neisseria, hemófilo, tá? Pneumococo, tá? São bactérias encapsuladas. Não obstante, a gente indica para esses pacientes o quê? A vacinação para germes encapsulados. Neisseria, pneumococo, hemófilo, tá bom? A própria pneumocistose, ela tem uma incidência menor, tá? No quadro de baixo, tá? Para quem não está acompanhando, tá? A pneumocistose tem uma ocorrência acima de 60 dias do enxerto, pode acontecer também, tá? Um pouco mais precoce, vírus respiratórios, tá? E entéricos, principalmente adenovírus e outros. O próprio Epstein-Barr vírus, principalmente porque ele é um vírus da família herpes, e ele tem um caráter o quê? De causar doença linfoproliferativa. Não obstante, o Epstein-Barr está associado a alguns quadros de linfoma, tá? E a própria toxoplasmose, estrongiloidise, criptosporidium, que vai causar um quadro de diarreia, como em qualquer imunocomprometido. Não é à toa que a gente via com muita frequência em HIVs, em AIDS avançado, diarreias que não melhoravam por conta de uma criptosporidiose de difícil tratamento, tá? Que só vai melhorar com a melhora do CD4 nesse caso do HIV, no caso transplantado, com a melhora da imunidade, ok? Seguindo, a gente tem, tá? Só uma outra forma para vocês enxergarem, tá? Quem quiser fotografar, pode fotografar. Se tiverem um Mandel na faculdade, podem checar esse gráfico lá, tá? Para mandar o livro todo do Mandel fica muito pesado, porque o livro é muito grande, tá? Então, eu não vou conseguir, para mandar para vocês fica muito complicado. Mas aqui resume o que eu falei anteriormente, frase pré-transplante, transplante, pós-transplante, que é até 60 dias, e transplante tardio, tá? Ali ele coloca por semanas, tá? Então ali a gente tem a doença do enxerto versus hospedeiro, principalmente que 15 dias após o transplante a gente já começa a ter uma reação daquilo, e isso pode se estender por até 2 anos. Ali você só botou até o primeiro ano pós-transplante, tá? E os principais agentes bacterianos e virais associados à infecção no pré-transplante, no momento do transplante, tá? Pós-transplante imediato, e o pós-transplante precoce e tardio. Os principais agentes bacterianos, fúngicos, parasitários e fúngicos associados, como eu elenquei anteriormente. Interessante vocês notarem na parte de baixo do gráfico em relação à imunossupressão que de fato a gente causa com os regimes imunossupressivos, tá?
até o momento zero do transplante, a gente tem um nível bom de células imunológicas, mas células imunológicas doentes, principalmente se a gente vai falando do paciente com uma leucemia. Então, eu causo uma ablação dessas células, imunossuprimo esse paciente todo zero de célula imunológica, e a partir do momento que ele recebe uma medula nova, eu tenho que a síntese de novas células imunes e a exposição aos novos agentes. Então, eu começo a ter a síntese de neutrófilos, monócitos, células NK, ou seja, imunidade inata, tá? Células dendríticas, para que elas recebam esses antígenos, principalmente célula dendrítica, tá? Ela picote, clive esse antígeno, apresente com MHC de classe 2 por linfócito, para que esse linfócito, principalmente o T helper, ele expresse clones que vão determinar a produção de célula B e de célula T citotóxica ou células de memória, a depender do tipo de resposta auxiliar que essa célula T expresse. TH1, TH2, T regulatória, TH17 e outras tantas, ok? Então, eu destaco principalmente a alteração que esse regime de imunossupressão ele vai ter nessa fase do pós-transplante, porque ele vai ter essa síntese, porém a droga imunossupressora, quer seja o corticoide, quer seja metotrexato, quer seja azatioprina, ele vai justamente diminuir a intensidade com que essa resposta vai acontecer. Ela vai acontecer, só que mais alentecida, tá? E aí torna suscetível aos vários agentes, fúngicos principalmente, parasitários, bacterianos. Por quê? Porque aquela resposta TH1, TH2 para parasita, para vírus, que vai determinar o tipo de célula efetora que vai combater aquele agente, ela vai estar mais alentecida. Assim como a produção de imunoglobulina também vai estar deficiente, que justamente a célula B se diferencia em plasmócito, vai lá para a medula e para sinalizar a produção de imunoglobulinas contra aquele antígeno, tá bom? E seguindo, a gente tem os testes de diagnóstico dessas infecções, tanto nos doadores e também a gente vai fazer nos receptores também, mas principalmente o que? O screening do doador. Então, eu preciso fazer teste de HIV no doador, HTLV, CMV, tá? Principalmente eu destaco aqui o CMV, não só no transplantado de célula hematopoética, mas no transplantado renal, que não obstante ele faz viremias por citomegalovírus, faz doença por CMV disseminada e torna-se um quadro grave, tá? O Epstein-Barr, o vírus da hepatite B, que se eu não triar esse doente adequadamente, se ele for um doente que ele tiver uma hepatite B oculta, esse paciente pode reativar essa hepatite B no pós-transplante e fazer uma hepatite fulminante morrer. Então, eu preciso triar com cuidado esse paciente de hepatite B, hepatite C. Tá? Destaco a sífilis. Importante a gente fazer teste treponêmico, não treponêmico no doador, essa triagem. Fora outros exames como hemocultura, urocultura, lavado broncoalveolar, tá? Quando eu estou lidando com o quê? Com doadores de transplante de pulmão, que já é uma realidade. É um transplante bem agressivo, mas que se eu não tomar o cuidado, eu posso, por exemplo, fazer um transplante de um doador que esteja colonizado com germe multiresistente. Por exemplo, aquele paciente ficou longos períodos no ventilador, tem aquele tapete de pseudomonas atapetando todo aquele pulmão. Eu vou transplantar um pulmão com pseudomonas, muitas vezes multiresistente. Vai ser uma catástrofe, porque eu vou imunossuprimir, aquela pseudomonas vai crescer, vai dominar aquele enxerto, vai dificultar a pega do enxerto. O doente vai perder esse enxerto. Ok? Meu transplante não adiantou de nada. Então é importante eu triar. Tá? Há outros testes adicionais que eu posso fazer a depender desses testes de screening, tá? Que são os PCRs, né? Para HIV, HBV, a carga viral para vírus B, vírus C e HIV, tá? As sorologias para toxoplasmose, no caso dos doadores cardíacos, tá? Importante, principalmente pela forma do toxoplasma que faz doença localizada, o amastigota, ok? Sorologias para paracoco,
estrongiloides, tudo isso baseado na epidemiologia local também, ok? Trypanosoma cruzi, tá? E lembrando do IGRA, hoje em dia que a gente usa, né, que é o interferon gama, ou antigamente o famoso PPD. O que é o PPD e o IGRA? É justamente, eu não estou vendo o agente, mas eu estou vendo o rastro que ele deixa, a reação imunológica daquele agente. O PPD é um exemplo, o IGRA, eu estou atrás do quê? Atrás da substância que é liberada quando eu tenho quando eu tive a exposição ao agente da tuberculose, que é justamente o interferon gama. Ok? E aqui tem o que eu devo triar no pré-transplante e no pós-transplante. O que eu devo monitorizar? Principalmente ele destaca aqui o quê? A carga viral de CMV, o PCR para CMV, que esse paciente pode se infectar e não obstante ele faz viremias por citomegalovírus e pode fazer doença disseminada por conta da imunossupressão e ficar um quadro bem mais grave. Pode passar. Bom, já estamos nos aproximando do fim, tá? Quando a gente fala de risco de desenvolver essas doenças, tanto no pré-transplante, no pós-transplante imediato até 60 dias e no transplante mais tardio, que são infecções menos frequentes, a gente tem algumas profilaxias para fazer a depender dessa incidência maior ou menor. Então, no pré-transplante, em geral, eu consigo fazer algumas profilaxias, principalmente para aqueles germes microbianos, bacterianos mais frequentes, tá? Gram-positivos. Então, se vocês olharem lá, a profilaxia usual, eu geralmente vou fazer com antibiótico de amplo espectro voltado para gram-positivo, estafilococcus, enterococcus, tá? Além disso, posso fazer a profilaxia para cândida, com derivados azólicos, como fluconazol, por exemplo, tá? Ou naqueles pacientes colonizados, tá? Se vocês olharem outros agentes como filamentose, eu não faço tanto. Geralmente, o que eu vou fazer para esses doentes? Geralmente, eu já coloco eles em isolamento reverso, quarto com filtro EPA, pressão positiva, tá? Para deixar ele já num ambiente preparado para aquilo. Já deixo ele em precaução de contato, tá? Justamente para ir descolonizando e preparando ele à medida que eu vou fazendo a ablação do sistema imune, ok? No pós-transplante imediato, aí é onde eu tenho que ter mais atenção, e aí tem algumas profilaxias mais específicas, principalmente, tá, naqueles pacientes doadores que têm um risco aumentado, tiveram uma viremia, né, foram positivos para CMV, eu posso fazer a profilaxia com ganciclovir ou foscarneto, tá? Aspergilos ou outros filamentosos eu posso fazer a depender, obviamente, do que eu transplantei, mas eu posso fazer com derivados azólicos, e aí eu tenho itraconazol, voriconazol, que atualmente a gente acaba utilizando, e até para pneumocistose eu posso fazer, e a gente faz o Bactrim profilático também para esses pacientes, tá? Não, um pouco mais infrequente a gente tem para os outros agentes, principalmente eu destaco aqui os agentes encapsulados, pneumococo, Neisseria, hemófilo. Qual que é a principal profilaxia no pós-transplante? É a vacinação, é a imunização desses pacientes, que eu vou falar daqui a pouco. Ok? E os outros agentes, a gente tem que ter atenção para diagnosticar e tratar eles prontamente, ok? Porque também são mais infrequentes, ok? Seguindo, a gente tem as estratégias de tratamento. Eu destaco aqui o principal que a gente tem nos transplantados de célula-tronco hematopoética é o citomegalovírus, doença disseminada. Especialmente nos casos de transplante alogênico, que é aquele que eu falei que recebe de um doador histocompatível, tá? E aí, isso vai depender da forma que a doença vai se apresentar. Uma pneumonia tipo CMV, uma doença gastrointestinal, uma falência medular, uma corioretinite por citomegalovírus, vai depender a droga e a duração. Habitualmente, doença gastrointestinal, doença localizada, 21 dias. Quando eu tenho doença no sangue, geralmente é até a negativação do PCR, 21 dias de droga a mais. E quando eu tenho corioretinite, eu
trato por 21 dias e depois mantenho sob profilaxia 3 vezes na semana com ganciclovir, tá? E isso depende ou se é um transplante autólogo ou se é um transplante halogênico. Obviamente, o transplante halogênico é muito pior o desfecho, tá? Pelo grau de imunossupressão que esse paciente está sujeito, ok? Seguindo, a gente tem as drogas para profilaxia. E aí eu destaco o Bactrim com a pirimetamina para toxoplasmose, o aciclovir, ganciclovir, foscarneto para os citomegalovírus, para os vírus da família herpes, tá? O aciclovir para o herpes, o ganciclovir para o CMV, tá? Para influenza, a gente tem o Tamiflu, o oseltamivir, tá? Que é um antiviral. Agentes fúngicos, cândida, derivados azólicos. Lembrar, algumas espécies de cândida que causam infecção são resistentes a azólico. Cito aqui Candida krusei, Candida tropicalis e a vedete de hoje em dia, que é a Candida auris, resistente a tudo, é um grande problema para nós. Tá? As cândidas resistentes a azólico, que aí eu vou ter que usar a equinocandina para tratar, ou anfotericina B, tá? Mas se não for essas espécies, tá? Eu posso estar utilizando fluconazol sem problemas. E os filamentosos, como aspergilos, e aí o vórico, pôsaco, seria uma opção, além da própria anfotericina. E a pneumocistose, que o trimestoprim, a dapsona, são alternativas no nosso país. Fora do país, a gente ainda tem a alternativa de fazer pentamidina inalatória, mas a gente não tem disponível aqui, mas fora do país isso está disponível, tá? E agentes bacterianos vai depender, baseado na flora daquela instituição, da microbiota hospitalar, e do sítio de infecção que eu tiver. Então, neutropenias, a tuberculose. Então, a tuberculose nesses pacientes, eu sempre faço a profilaxia para TB latente. Então, é isoniazida ou, hoje em dia, rifapentina. Também é uma alternativa, tá? E lembrar de cobrir germes encapsulados, especialmente pneumococo nesses pacientes, tá? Como profilaxia. Do ponto de vista já finalizando, se encaminhando para o final, a gente tem prevenção, tá? E aí a gente tem a prevenção do ponto de vista para bactérias nosocomiais, e aí eu deixo aqui a lição. Qual que é a principal medida de precaução nesses pacientes, ou em qualquer paciente, de prevenção de infecção relacionada à assistência? Higienização de mãos, tá? Higienização de mãos, água e sabão e a técnica correta, você salvam vidas, ok? Então, assim, antes de você entrar em contato e após entrar em contato com o doente ou outros doentes, higienização de mãos pela técnica correta, pelo tempo correto, ok? Vírus respiratórios, então, evitar o acesso de pessoas resfriadas, gripadas. Hoje em dia a gente tem, a gente quando vai ver um paciente, a gente usa a máscara cirúrgica ou, preferencialmente, a N95, tá? Que oferece uma proteção maior, não deixa passar tantas partículas por ali, mas a cirúrgica já é uma barreira, tá? Luvas, se você estiver entrando no isolamento reverso, né, um quarto com isolamento com pressão positiva, sempre você vai estar paramentado, né, com uma vestimenta adequada, capote, tá? E descartável muitas vezes, propé, touca, sem adornos, luvas, tá? Tendo higienizado as mãos antes. As medidas para fungos, tá? A principal delas, o que é? Além do isolamento reverso 4 com pressão positiva, a gente tem o uso de máscara e o filtro EPA também, tá? Principalmente, e aqui ele destaca nos transplantados de célula tronco hematopoética. E se a gente estiver pensando nas infecções por legionela, é interessante o controle de infecção hospitalar do hospital estar atento ao controle de água, que infecções por legionela, transmissão principalmente por água, tá? E outros patógenos sempre têm medidas específicas, como patógenos entéricos, a própria varicela, que é precaução de contato,
Algumas zoonoses, como por exemplo escabiose, pediculose, tem medidas também específicas para isso, mas as principais que eu destaquei é a higienização de mãos, é a precaução padrão nos pacientes, máscara, luva, avental, tá? O quarto com filtro EPA, o isolamento reverso com pressão positiva, tá? Eu destaco isso. E o controle de água, que isso já é rotineiramente feito pelo controle de infecção hospitalar. Seguindo, para fechar, a gente sempre tem que lembrar da profilaxia com vacinação. Nos pacientes pós-transplante, a gente tem um esquema vacinal a ser seguido, tá? Cada país tem o seu. Aqui eu coloquei os principais, principalmente quais que eu destaco aqui, tá? A difteria, tétano, pertussis, a famosa DTPA, que hoje em dia é o A de acelular, tá? As vacinas para encapsulados, que a gente faz até para os asplênicos, por exemplo, tá? Que seria o hemófilo, pneumococo e a Neisseria, tá? Fora as outras vacinas, como por exemplo hepatite B, a gente faz se o paciente não for vacinado, tá? A polio é só inativada, no caso a VIP, a VOP a gente não faz, tá? Hepatite A é recomendado que a administração de rotina não é indicada, mas geralmente se for fazer, pelo menos com 6 meses, uma dose, a próxima dose com 12 meses, tá? Então é interessante que se faça, principalmente essas para germe encapsulado e a difteria, tétano, pertussis acelular, tá? E outras vacinas, tá? Não são administradas nem indicadas, principalmente aquelas com vírus vivo. Então, a cachumba, sarampo, rubéola, a varicela zoster, a de febre amarela são vacinas inativadas, são vacinas com atenuadas, tá? Vírus vivo atenuado. Então, não se deve fazer, porque corre o risco de você causar doença nesse paciente que está, obviamente, imunossuprimido. Senhores, senhoras também, pode passar. Bom, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Desculpa ter sido corrido, é muita coisa para falar em pouco tempo. A gente começou um pouquinho atrasado, mas eu acho que eu consegui resumir bem a mensagem, tá? Acho que dá para responder algumas perguntas. Sim. João, consegue verificar se na plataforma nós temos perguntas? Uhum. Nós não temos dúvidas na nossa transmissão, agradecemos a colaboração do doutor. É um tema muito importante, muitas vezes a gente não pensa no principal tratamento da área hematológica, né, que seria o transplante, não pensa nesse paciente como um paciente que vai estar vulnerável a infecções, vai estar sendo muito manipulado, né, no ambiente hospitalar bem invasivo. Esses pacientes, Maeli, é importante lembrar que assim, o tratamento é sempre multidisciplinar. Então, é o oncohematologista conversando com o infectologista, conversando com o intensivista, muitas vezes esses pacientes vão estar numa UTI que tem essa estrutura, tá? Com a equipe multidisciplinar, então, de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, tá? Técnicos de enfermagem, toda essa equipe ajudando a cuidar do paciente. E a integração com a família também. Porque muitas dessas infecções são infecções de alta mortalidade, esses doentes morrem com alguma frequência. Exato. Tem uma pergunta aqui que eu li aqui. Então, a pergunta, se tem algum protocolo relacionado ao COVID, mas em relação ao quê? A tratamento? O que a gente tem hoje, já alguns estudos já bateram o martelo em relação a boas evidências, é o tratamento precoce no indivíduo imunossuprimido grave, não necessariamente transplantado de célula trombocitopoética, mas qualquer imunossuprimido grave, que é o tratamento precoce com o baricitinib, né, foi feita até uma consulta pública,
e anticorpos monoclonais, tá? Tem alguns já, principalmente da AstraZeneca, tem alguns anticorpos monoclonais que são utilizados para o tratamento precoce, tá? E que são utilizados principalmente naquela fase pré-transplante, em que o paciente vai estar mais suscetível a infecções principalmente virais. E aí, nessa fase, como o Covid mudou o mundo, a gente também inclui nesses vírus que causam doença o SARS-CoV-2. E aí, também, esses pacientes merecem esse tratamento precoce, porque eles podem estar expostos e, obviamente, a gente ainda vai avaliar caso a caso a vacinação desses pacientes, a depender da plataforma que eles podem receber. Habitualmente vai ser o quê? Uma vacina de vírus morto inativado, por exemplo, Coronavac, tá? Ou algumas vacinas, a depender da plataforma, não devem ser feitas. Por exemplo, a vacina de vetor viral não deve ser feita no imunocomprometido. Eu vou usar uma outra plataforma, por exemplo, um RNA mensageiro, com uma vacina inativada para tentar conseguir um booster de imunidade no pós-transplante para esse paciente, assim como eu vou estar fazendo outras vacinas. Então, de protocolo, cada lugar vai ter o seu, mas assim, a gente tem o tratamento precoce para esses indivíduos. Baricitinib é um exemplo, anticorpos monoclonais é outro, tá? Já tem alguns já no mercado. Tem mais alguma questão? Alguma dúvida? Abri agora aqui a plataforma para verificar e nós não temos mais perguntas. Tá. Agradeço, doutor. Muito obrigada. Nada. Estamos muito felizes, né, com a sua disponibilidade. Foi uma excelente aula. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maeli. E só lembrando que o pessoal da Liga, amanhã nós temos mais uma atividade, né? O professor vai falar sobre genética, também nesse contexto, né, de doenças hematológicas. E na sexta-feira nós teremos a apresentação dos nossos projetos de pesquisa da Liga com os resultados que nós encontramos até o momento. Era isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.